Irmãos, a minha confiança de estar aqui essa noite para falar a palavra do Senhor com vocês, ela não está baseada no meu conhecimento, nas minhas informações, nas minhas habilidades, mas ela está confirmada e confiante naquilo que a palavra de Deus diz. Por exemplo, em Atos capítulo 1, versículo 8, quando diz que ao descer sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder para serdes as minhas testemunhas. Isaías, no capítulo 61, diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e Ele me ungiu para pregar o Evangelho. Um Evangelho que, como diz Paulo em Romanos no capítulo 1, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é a respeito desse Evangelho, é baseado neste poder e na autoridade deste Espírito, que eu venho aqui confiantemente no Senhor falar dessa palavra. Aleluia! E da parte de vocês, eu quero que vocês façam aquilo que está escrito: acolhei humildemente a palavra de Deus implantada em vossos corações. Humildemente, acolhei a palavra de Deus implantada no vosso coração. Sabe por quê? Porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. Aleluia! Eu tenho um trato com Deus. Eu tenho um acordo com Ele, que sempre quando eu vou pregar, Ele me dá a palavra, mas antes de eu pregar, precisa acontecer alguma coisa no culto para confirmar essa palavra. E Deus tinha me dado o tema da palavra e eu fiquei esperando a confirmação no culto. E os irmãos se reuniram ali no fundo para orar antes de começar, e eles deram um brado. Eles não só oraram, eles bradaram: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Irmãos, isso não é só uma confirmação, esse era o tema da palavra que Jesus tinha me dado. O tema está em Romanos capítulo 8, versículo 37, que diz: em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, eu vou citando os textos, não é para mim mesmo, não é para demonstrar nada, é simplesmente porque a mensagem vai trazer muito conteúdo, muitos versículos, e eu quero que vocês prestem atenção. Vocês vão ter tempo de conferir depois, abrir a Bíblia em casa, estudar mais, mas preste atenção, devote o seu coração a essa palavra em nome de Jesus. Eu quero começar do começo, eu quero começar do Bereshit, eu quero começar de Gênesis, eu quero começar da criação. E o último versículo falou que o meu orgulho me tirou do jardim, mas a sua humildade colocou o jardim em mim. E a palavra, quando o Senhor trouxe, Ele disse que a vitória é nossa pelo sangue de Cristo, e o Senhor disse que eu deveria começar a mensagem no jardim. Então eu tive uma confirmação no começo e no final do louvor. Aleluia. Irmãos, nós sabemos que no princípio criou Deus os céus e a terra, Deus fez o homem, Deus fez a mulher, Deus fez o homem, o pastor confirmou aqui também durante o louvor, a sua imagem e a sua semelhança, Deus os criou. Mas nós conhecemos a história de como o homem, ele foi tentado pela serpente a desobedecer uma ordem de Deus e fazer aquilo que Deus disse para que ele não fizesse. E o pecado de Adão foi a desobediência, e a desobediência de Adão foi a incredulidade. Incredulidade por quê? Porque ele preferiu acreditar na distorção da palavra da serpente do que na palavra de Deus. Que Deus disse para ele: não coma do fruto, porque do dia que dele comer, certamente você morrerá. E a serpente disse: não é bem assim não. É que Deus sabe que o dia que você comer, você vai ser igual a Ele, sabedor do conhecimento do bem e do mal. Porque essa é a função do diabo. O diabo, quando ele vem com as suas tentações, com as suas mentiras, ele não traz uma mentira completa, ele traz meias verdades. E meias verdades para Deus é uma mentira completa. E nós conhecemos a história de como a serpente enganou Eva, como Eva induziu Adão, Adão tomou do fruto, comeu, a mulher também comeu, e a Bíblia diz ali em Gênesis, no capítulo 3, que o homem, depois de ter comido, ele percebeu que ele estava nu, e então ele ouviu a voz do Senhor, que vinha na viração do dia, costumeiramente ter com Adão, ter intimidade com Adão, e a Bíblia diz que quando Adão ouviu a voz do Senhor, a Bíblia diz que ele teve medo e se escondeu. Esse é um erro que nós cometemos quando nós cometemos algum erro. Ao invés de nós nos escondermos em Deus, nós nos escondemos de Deus.
E o segundo erro que Adão comete, o primeiro foi se esconder, o primeiro foi ter errado. O segundo, depois do erro, foi ter se escondido de Deus. E o terceiro foi não ter se arrependido, mas ter inventado uma desculpa para o seu erro e para o seu pecado. E a desculpa foi uma que os homens costumam usar também. Foi a mulher que tu me deste. Não vocês aqui nessa igreja, não os homens dessa igreja, né, irmãos? Outros homens por aí. E a mulher, quando foi inquirida, mulher, o que tu fizestes, ela faz a mesma coisa que Adão, ela transfere a responsabilidade, em vez de assumir a culpa, ela joga a culpa em outro. Foi a serpente, ela me enganou e eu comi. Quando chega na serpente, a serpente não joga a culpa em ninguém, engraçado, né? Ela assume a culpa, algo que o homem deveria fazer, o próprio diabo faz, que é assumir a culpa, e muitas vezes nós não assumimos a culpa. Isso não estava no script, mas vamos voltar para cá. E ali Deus monta um tribunal, Deus monta ali um lugar de juízo e Ele vai estabelecer as consequências do erro e da desobediência de cada um. E para Adão Deus diz, olha, maldita é a terra por tua causa. A partir de agora, a terra que era boa, ela terá espinhos e abrolhos. Você que ia viver aqui no jardim, agora você vai ter que cultivar a terra, e é do suor do seu trabalho que você vai tirar o seu sustento, até que você volte para a terra de onde foste formado, porque você veio da terra, tu és pó e ao pó voltarás. A mulher, Deus traz a condenação e diz, olha, porque você deu ouvido à serpente, foi enganada, enganou o teu marido, a partir de agora você terá dores ao parto. O teu desejo será para o teu marido e ele dominará sobre ti. E ele vira para a serpente e diz, olha, porque você enganou Eva, que enganou Adão, o teu destino é que agora você vai rastejar pelo chão e você vai comer pó, o pó da terra. Maldita serás tu dentre todos os animais selvagens. E aqui está a chave do que eu quero dizer. No versículo 15 de Gênesis 3, ele diz, e eu porei inimizade entre tu e a mulher, entre o descendente seu e a descendência da mulher. Diga comigo, porei inimizade entre tu, serpente, e entre a mulher, entre o descendente da serpente e entre o descendente da mulher. Diga comigo mais uma vez, inimizade. Quem é a serpente? Quando nós olhamos, nós falamos do primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis. Quando nós olhamos para o último livro da Bíblia, que é Apocalipse, no capítulo 12, nós vemos que a Bíblia fala de uma mulher que está vestida do sol e que está com os pés sobre a lua. Ela está em trabalhos de parto, ela está gritando com parto, e então João vê emergindo do mar um dragão com 7 cabeças e 10 chifres. E a Bíblia diz que este dragão é o diabo, é Satanás e é a antiga serpente. Então a serpente está simbolizando Satanás. E essa serpente parece que cresceu, hein, pastor? Ela era uma cobrinha em Gênesis. Em Apocalipse, ela virou um dragão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que uma das condenações seria que a serpente se alimentaria do pó da terra. E quem é o pó da terra? O homem caído, pecador. E de tanto se alimentar do pecado do homem, a serpente virou um dragão. Calma aí, irmão. Esse trem vai melhorar mais para frente. Aleluia. Muitas pessoas acham que o diabo é o inimigo de Deus, é o arquirrival de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não tem inimigos. Deus não pode ter inimigo, porque Deus é luz e nele não há trevas, porque a luz brilha em meio às trevas e as trevas não prevalecem contra ele. O máximo que o diabo pode ter de Deus é inveja. E foi por isso que ele caiu, porque ele quis ser igual a Deus, e sabendo que ele não poderia derrotar a Deus, então ele vai contra quem ele pode derrotar, que era o homem, e ele acaba vencendo o homem pela tentação. E o texto nos deixa claro que o diabo é inimigo do homem e não de Deus. De Deus ele tem inveja, agora do homem ele é inimigo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, o apóstolo diz assim: portanto estejais atentos e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, diga comigo, o vosso adversário,
Veja que o texto não diz o diabo o inimigo de Deus, diz o diabo o vosso inimigo, o vosso adversário. Ele anda ao vosso derredor como um leão procurando a quem possa devorar, a quem possa tragar. Em Efésios, no capítulo 6, ali no versículo 11 e 12, diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus e cingi-vos da armadura de Deus, para que vocês possam suportar o dia mau, porque a nossa luta, a vossa luta, não é contra carne e nem sangue. Diga comigo, a minha luta não é contra carne e sangue. Ou seja, carne e sangue são as pessoas. Ele está dizendo, o seu inimigo não são as pessoas. Não temos que lutar contra as pessoas, mas o nosso inimigo é contra quem? Os principados e potestades, contra os poderes das trevas que habitam nas regiões celestiais. E o que acontece com Adão quando ele faz aquilo que Deus diz para ele não fazer? Deus diz, certamente você morrerá. Adão morre? Adão cai no chão? Não, a Bíblia diz que ele viveu mais 800 e tantos anos. Mas Adão é expulso do jardim e ele perde a conexão com Deus, e isso é morte. Morte não é quando o seu corpo físico morre. Morte é quando o homem perde o contato com a vida que é Deus. Então Adão sofre um primeiro nível de morte, que é uma morte espiritual. Depois de muitos anos ele sofre um segundo nível de morte, que é uma morte física, porque ele morreu e foi sepultado, e ele morre um terceiro tipo de morte, que é uma morte eterna. Por que ele morre? Porque Romanos, no capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. E é interessante que em Romanos, no capítulo 5, nós olhamos o apóstolo Paulo falando a respeito de um primeiro Adão, que é o Adão lá do Jardim do Éden. E diz que por meio da desobediência de um só homem, que é Adão, a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo, e através do pecado a morte, e a morte reinou sobre todos, porque todos pecaram à semelhança de Adão. Às vezes nós falamos assim, nossa, quando eu chegar eu quero pegar Adão, eu quero dar em Adão, porque Adão pecou. Não, a Bíblia diz que todos pecaram, não só Adão, mas nós também pecamos à semelhança de Adão. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o que nós temos aqui neste cenário, nós temos um homem criado à imagem e semelhança de Deus, um homem criado igual a Deus, com a autoridade de Deus para governar, para dominar os animais. Quando Deus fez Adão, Deus disse, olha, dominai sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, sobre os animais que rastejam. Adão deveria ter domínio sobre a serpente, mas ele deixou que a serpente o dominasse. Então nós temos um homem agora morto pelo pecado, um homem caído, e agora tem um inimigo mortal que venceu ele quando ele tinha autoridade. Imagina agora que ele é fraco. Imagina agora que ele está destituído da vida de Deus. Imagina agora, se o homem pecou no jardim, imagina fora do jardim. Então, irmãos, não tinha condição, não tinha como o homem resolver esse problema, não tinha como o homem vencer essa luta contra este inimigo. Só que quando Deus diz para Adão, diz para a serpente, porém inimizade entre tu e a mulher, entre a sua descendência e o descendente da mulher. Nós olhamos para Isaías, e Isaías diz, eis que a virgem conceberá, e ela dará à luz a um filho. O governo estará sobre os teus ombros, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Essa inimizade que era entre o diabo e o homem, e que o primeiro Adão sofreu, e ele estava condenado, ele não conseguia resolver. Deus disse, vai ter inimizade entre você e a mulher, mas não só entre você e a mulher, mas entre você e a descendência, o descendente da mulher, e o descendente da mulher é Jesus Cristo de Nazaré. A virgem conceberá Maria e deu à luz a um filho, e Jesus se fez homem, porque agora ele pode guerrear contra o diabo. Por que Deus lá do céu não destruiu o diabo? Porque a luta não era contra Deus, o diabo era contra Deus e homem. Então Deus falou assim, então beleza, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me tornar homem.
Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz: tenhais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque Ele, existindo na forma de Deus, não usou de usurpação, que ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, antes a si mesmo se esvaziou e foi achado na forma de servo, e na forma de servo Ele se fez semelhante aos homens, e semelhante aos homens Ele foi obediente a Deus, obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho que está nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus dentro do barro. Deus fez o homem do barro e colocou nele o Espírito, mas o homem pecou e perdeu a imagem de Deus. Então vem, como o apóstolo Paulo diz, o segundo Adão. E ele diz em Romanos 5 que assim como o pecado entrou pela desobediência de um só homem, pela obediência de um só homem, Jesus Cristo, reinará a vida. Porque 1 João capítulo 3... no versículo 8 diz que todo aquele que pratica, que vive na prática do pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, mas para isso manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Jesus se manifestou, o Verbo se fez carne para desfazer as obras do diabo. Atos capítulo 10, versículo 38 diz: como sabemos que Deus ungiu a Jesus Cristo com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Quando nós olhamos, pastor, para Números capítulo 21, nós temos um texto confuso para muitas pessoas, e foi confuso até para o povo de Israel. Números capítulo 21, dos versículos 4 ao versículo 9, narra uma história em que o povo de Israel, depois de ter saído do Egito por meio de Moisés, eles já haviam experimentado milagres, eles já haviam comido maná que tinha descido do céu, mas a Bíblia diz que no meio do caminho eles estavam desanimados, abatidos. Então eles murmuraram contra Deus. E murmuraram também contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para morrer aqui no deserto? Nós estamos fartos deste pão. E como consequência deste pecado, porque murmuração é pecado, como consequência deste pecado, a Bíblia diz que foram soltas no meio do povo serpentes. Diga comigo, serpentes. Como consequência daquele pecado, foram soltas algumas serpentes, e que essas serpentes, ela mordeu alguns dos israelitas, e quando a serpente mordia os israelitas, eles começaram a morrer. Então o povo se desespera, se arrepende, confessa o pecado e pede para que Moisés ore a Deus para que tire a morte do meio deles. Então Moisés ora e Deus fala com Moisés e dá uma ordem para Moisés. Vocês se lembram desse texto? Fala para Moisés pegar uma serpente de bronze, fazer ela de bronze, colocar ela numa estaca e levantar ela no meio do deserto. Pendurar uma serpente de bronze no meio do deserto. E quando os israelitas olhassem, diga comigo, olhassem para aquela serpente de bronze, a morte deixaria eles iriam viver. Esse é um texto confuso. Quando você olha, com o passar do tempo, o rei Ezequias, quando vai fazer uma reforma em Israel, a Bíblia diz que o povo de Israel estava adorando a serpente, achando que era a serpente que tinha curado eles, e não era. Era Deus que estava tirando a morte por meio de uma provisão. Lá em Gênesis 3, quando vai falar a respeito dessa inimizade entre a mulher e a serpente, que é o diabo, e a descendência da mulher, que é Jesus e o dragão, Deus disse que haveria uma consequência, e disse que a serpente morderia o calcanhar do descendente. Mas também disse que o descendente pisaria na cabeça da serpente. Olha só a analogia desse texto, de que morderia o calcanhar, traria morte, mas depois disso, o descendente picado
esmagaria, mataria a serpente. Quando nós olhamos para um texto muito conhecido de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Havia uma condição e uma situação e uma condenação para o homem desobediente, porque o salário do pecado é a morte, mas o versículo continua dizendo: o dom gratuito de Deus é a vida. João capítulo 10, versículo 10 diz: de fato, o diabo ele vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus acrescenta: mas eu também vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. O diabo sim enganou o homem, trouxe a desobediência trouxe a morte, mas eu, Jesus, trouxe a obediência e pela obediência a vida, e a vida não é para Jesus porque ele não precisava dela, porque ele é a própria vida, ele veio dar vida para mim e veio dar vida para você, e não é qualquer tipo de vida, é uma vida em abundância. Essa palavra vida no grego é zoe e quer dizer a própria vida de Deus como ele a possui. E quando nós voltamos para o texto de João 3,16 e nós vemos que o Pai, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, nós precisamos retroceder 2 versículos e ler o versículo 14 e o versículo 15, onde Jesus diz assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem também seja levantado. A serpente representa o pecado, o veneno da serpente representa a morte. E a serpente, ela pica o calcanhar de Jesus. Como assim, irmão? Mas a Bíblia diz, por exemplo, em Hebreus capítulo 2, versículo 18, em Hebreus capítulo 4, versículo 15, que Jesus em tudo foi tentado, porém sem pecado. Jesus nunca desobedeceu. Jesus sempre fez o que é correto. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, semelhante a mim e você, mas ele não pecou. Então por que Jesus foi picado pela serpente? A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pedro diz que nenhum engano foi achado na sua boca, nenhum pecado foi encontrado nele, mas ele foi moído por causa dos nossos pecados, ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, como diz Isaías 53, que na verdade é o que Pedro está citando: pelas tuas pisaduras nós somos sarados. Jesus estava sofrendo uma condenação de uma inimizade que não era dele. Jesus comprou a sua briga com o diabo e disse: eu vou lá vencer, porque eles sozinhos não conseguem, mas eu vou vencer por eles. Romanos capítulo 5, versículo 6 diz que Cristo morreu ao seu tempo por nós, quando nós ainda éramos fracos, quando nós não podíamos fazer, Deus fez por nós. E Jesus foi picado pela serpente, que é Satanás, e ele foi levantado no madeiro como uma serpente por um pecado que não era dele, por um pecado que era meu. E assim como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, que diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. A situação caída, abandonada, de morte de Adão, ela foi substituída e trocada pela vida do segundo Adão. Aquilo que eu e você não poderíamos fazer, Deus fez por nós, dando o seu único filho por nós. E você que estava com a passagem em compra para o inferno, ganhou uma passagem só de ida para o céu. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz que Ele nos tirou do império das trevas. Irmãos, Deus não só te libertou, Deus não só te tirou do mal, Deus não só te tirou das trevas, diz que Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor transformou, Ele resgatou a imagem perdida que Adão tinha perdido, a imagem de Deus. Jesus restaurou ela no homem. A Bíblia diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória à imagem do nosso Criador.
Às vezes você olha para a sua vida hoje e você não se vê tão parecido com Jesus. Mas a Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 3, olha que privilégio, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. E olha que nem se manifestou o que haveremos de ser, porque como Jesus é, assim também seremos. Eu costumo dizer, eu não sou pregador, eu sou leitor de Bíblia. Eu só sei ler os versículos. Eu só preciso te contar o que está escrito aqui, você só precisa crer. O problema é que nós estamos ainda como Adão e Eva, nós estamos acreditando mais na mentira do diabo do que na verdade de Deus. E é por isso que Deus diz, o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. É a falta de conhecimento que faz você acreditar na mentira e não na verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Você está entendendo que o próprio Deus, a Bíblia diz em João, no capítulo 1, no versículo 1, que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Tudo foi feito por meio dela e sem ela nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida é a luz dos homens, a luz brilha em meio às trevas e as trevas não puderam vencê-la. E a Bíblia diz então que o Verbo se fez carne. Jesus, o próprio Deus, se tornou semelhante aos homens para poder batalhar a guerra que o homem não podia vencer e vencer ela por mim e por você. E o que você precisa fazer? Você precisa olhar para Jesus, igual os israelitas olharam para a serpente. Como diz em Hebreus no capítulo 12, mantendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não tira os olhos de Jesus. Irmão, mas eu errei, irmão, mas eu pequei de novo. Deus me perdoe, eu pequei de novo. 1 João diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado fiel e justo, Jesus Cristo. Ele é o preço pago pelos nossos pecados. João Batista, quando viu Jesus, ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi isso que Jesus fez, meu irmão. Essa é a obra de Cristo na cruz. Irmão, então Jesus não veio para me dar uma casa nova? Então Jesus não veio para me dar um carro novo? Não, esse era o menor dos seus problemas. O seu problema é que você pecou, eu também, e nós estávamos destinados à morte, nós estávamos indo para o inferno. Jesus interveio no meio da cruz e disse, não, esse daqui não vai para o inferno, esse daqui vai para o céu, esse vai morar comigo. João 14 diz, olha, eu vou para o Pai, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vocês, e quando for, eu voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Naquela cruz, Jesus estava sendo crucificado ao lado de dois malfeitores, um benfeitor, um que nunca pecou, ao lado de dois que pecaram. Jesus estava sendo ali o cordeiro substituto. Um não creu, o outro creu. E o que creu disse assim, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que Jesus respondeu? Em verdade, verdade te digo, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Sabe o que quer dizer paraíso? Jardim de Deus. Jesus estava dizendo, Adão foi expulso do jardim, mas agora eu, o segundo Adão, pega na minha mão aqui, ladrão, vamos entrar de volta para o jardim. Hoje mesmo, irmãos, Jesus inaugurou o jardim, reinaugurou o jardim, não foi com um santo, foi com um pecador perdoado. Oh. Hebreus capítulo 2. Vamos abrir a Bíblia, né? Abre. Hebreus capítulo 2. Se vier de trás para frente, às vezes acha mais rápido.
Eu estou usando aqui a versão revista e corrigida. Quem achou, diga amém. Eu ia falar, quem disse amém, fale achou. Hebreus capítulo 2. A chave que eu quero dizer está no versículo 14 e 15, mas eu vou começar no versículo 11. O texto diz assim: porque tanto aquele que santifica, como aqueles que são santificados, são todos de um, por cuja causa Jesus, Ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Sabia disso, irmão, que você é irmão de Jesus? Jesus é seu Senhor, Jesus é seu Salvador, mas Jesus não é seu Pai. Ele é filho do mesmo Pai que você. E quando Jesus se fez homem, Ele se fez filho de Deus, e Ele se fez como eu e você, para que eu e você fôssemos feitos como Ele. Você não entendeu isso? Jesus se fez homem como eu e você, para que por meio da salvação, eu e você fôssemos feitos como Ele é. E aqui está dizendo que Jesus não tem vergonha de você, meu querido. Irmão, mas tem gente que até da minha família tem vergonha de mim. Eu já fiz tantas coisas que até eu tenho vergonha de mim, pastor. Irmãos, eu tenho coisas que eu já fiz, que eu já falei na minha vida, que quando eu lembro, eu tenho vergonha. Mas o próprio Jesus não tem vergonha de mim e nem vergonha de me chamar de irmão. Sabe por quê? Porque Ele te santifica, e você que é santificado tem o mesmo Pai. Versículos 12 e 13 diz: dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos e cantar-te-ei louvores no meio da congregação, porém nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui e aos filhos que Deus me deu. Agora a chave está no versículo 14. Olha aqui para mim, eu gosto mais quando vocês olham para mim. Vocês prestam mais atenção do que quando vocês ficam lendo aí. Versículo 14 diz assim: ora, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Ele, Jesus, participou das mesmas coisas que nós. Jesus é o verbo vivo, Jesus era Deus, Jesus estava com Deus, mas Ele não usou de usurpação ser igual a Deus, assim mesmo se esvaziou e se fez semelhante aos homens. Agora, por que Jesus se fez homem? Por que Jesus teve que se fazer homem? Porque a inimizade, a dívida era dos homens e não de Deus. E para pagar, Jesus pagou como homem, vencendo o pecado na carne, e condenou Deus na carne o pecado. O versículo 15 diz: para que Ele fez isso? Para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Jesus morreu e pela morte Ele aniquilou Satanás, que tinha, diga comigo, Ele tinha o império da morte. Agora ele não tem mais, não, porque lá em Apocalipse capítulo 1 versículo 8, quando Jesus aparece para João, João cai aos seus pés, caído como morto, diante daquela assombrosa visão do Filho do Homem, revestido de glória. E então a Bíblia diz que o Senhor coloca a sua mão direita sobre ele e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega. Estive morto, mas estou vivo, e tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. A chave do inferno não está mais nas mãos de Satanás, está nas mãos de Jesus. A chave da morte não está nas mãos do diabo, está nas mãos de Jesus. E pela morte Ele aniquilou aquele que tinha o império da morte. Porque mesmo que o diabo veio para trazer morte na sua vida, Jesus veio para trazer vida para você. E eu disse, irmão, eu disse aqui um pouco atrás, então Jesus não veio me dar bênção, Jesus não veio me dar casa, carro, um bom emprego. Romanos capítulo 8, versículo 32, diz assim, irmãos, apóstolo Paulo, se Deus não poupou nem seu filho, se Deus não poupou seu único filho, mas o entregou por todos nós, você acha que Ele vai poupar alguma coisa para você? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com Ele de graça todas as outras coisas?
a sua luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, mas aquele que venceu por você. A Bíblia diz que Deus ressuscitou a Cristo Jesus e o fez assentar acima de todo principado e potestade. Aí talvez você vai dizer, mas essa é a posição de Jesus, qual é a minha? Efésios diz que nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida e nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Onde? Nos lugares celestiais. Aonde está o principado e a potestade? Não, muito acima dos principados e das potestades. Irmão, mas disse que ele morderia o calcanhar e depois o descendente iria pisar a cabeça da serpente. Como é que fica isso daí? Essa parte de pisar na serpente Jesus deixou para a igreja. Porque a Bíblia diz que Deus ressuscitou a Cristo Jesus e colocou Ele como cabeça do corpo da igreja. Se a igreja é o corpo de Cristo e Jesus é o cabeça, o pé de Jesus é quem? Quem é o pé de Jesus, irmão? Diga eu! Por isso que Jesus diz, eis que vos dou autoridade para pisar em cabeça de serpente e escorpiões e nada lhes fará dano. Romanos capítulo 16, versículo 20 diz, e em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. É para livrar todos os que tinham medo da morte, irmão, não temas, não temas. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o maligno. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz, obedeçam a Deus, resistam ao diabo. E o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu tenho mais 3 minutos. O que vai acontecer? Quem vai fugir do diabo? Você? A palavra de Deus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O problema é que quando o diabo vem contra nós, nós aceitamos as mentiras, nós aceitamos as sugestões e não recorremos à palavra. E deveríamos fazer o que Deus, homem, fez na pessoa de Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo. O diabo chega em Jesus e diz, olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que Jesus disse? O que Jesus disse? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás pega Jesus, leva ele no lugar alto, mostra todos os reinos da terra e diz, olha, tudo isso é meu e eu te darei, se prostrado me adorares. Como é que Jesus vence o diabo? Dizendo o quê? Está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Leva Jesus a um lugar alto e diz, olha, se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Já que você está citando a Bíblia, eu vou citar também. O diabo fala para Jesus, entre linhas, e ele vai e cita para Jesus Salmos 91, e diz, aos teus anjos está escrito, dará ordem ao teu respeito, para que te sustente, você não tropece em nenhuma pedra, porque é isso que o diabo faz. Ele distorce a verdade em mentira, para que você acredite nela. Mas se você tem o conhecimento da verdade, mentira nenhuma pode te deter, nenhuma arma do diabo vai permanecer e vai prevalecer contra a tua vida, e você vai responder, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus. Sabe o que é a armadura de Deus? É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sabe qual é a outra armadura? A outra armadura do cristão é o escudo da fé. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir a palavra. Aleluia. Quem está entendendo? Eu tenho mais 10 segundos. Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Pai, eu te agradeço, Senhor. Nós somos mais do que vencedores. Não por nós mesmos, não na nossa força. Porque assim como disse o apóstolo Paulo, quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte.
essas lutas que o diabo tem colocado na sua vida para te desanimar, Deus vai usar ela para te fortalecer. Essa enfermidade que o diabo colocou na sua mente que você tem, ela está saindo agora, porque a verdade está entrando. A verdade de que você é curado. Toda dificuldade financeira, ela está se retirando, porque você está entendendo que Deus, Jesus, se fez pobre para que você fosse rico. Toda acusação e condenação do diabo na sua mente está desaparecendo, porque você está entendendo que Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu encerro citando o hino da vitória que eu não poderia deixar. Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39. O que diremos, pois, adiante destas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as outras coisas? 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? 34. Quem nos condenará? Se foi Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou e está à direita do Pai intercedendo por nós. 35. O que poderá nos separar do amor de Deus? Será angústia, tribulação, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias e somos reputados como ovelha ao matadouro. 37. Mas em todas estas coisas nós somos mais, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem futuro, nem altura e profundidade, nenhuma outra coisa na criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia.